Ok? Vamos lá. Leila, você que manda. Para o padre Daniel, unção dos enfermos. O que é esse sacramento? Se ele pode ser dado todas as vezes que necessitamos, e se algum ministro da Eucaristia pode conduzir esse sacramento, ou só o sacerdote? Ok, eu vou fazer então, eu vou unir essas perguntas aí que o padre guarda tudo aí na cachola dele, ou então já vai tomando nota, e vou colocar também a pergunta dessa querida aqui, que é do Estado de São Paulo, pede para não ser identificada, pergunta se o sacramento da unção dos enfermos pode ser ministrado sobre uma pessoa que não tem condição de dizer se deseja receber ou não. Tá, vamos começar por aqui, então. Vamos começar por aqui? Vamos lá, então, padre. Então, em primeiro lugar, é importante que, no caso, a pessoa, com certeza, debilitada, não vai manifestar por si própria o desejo de receber. Então, quem cuida da pessoa vai dar informações para a gente. Se é, de fato, católica, é uma pessoa que acreditava. Muitas vezes o critério que a igreja usa é esse. Se a pessoa tivesse em estado, assim, bom estado de saúde, com lucidez, Sim, com condições dela mesma dizer, se ela optaria, a gente não tem é? certeza assim, que ela diria, eu quero, eu preciso. Mas era então, no caso concede. em coma, alguém responde por ela. Sim. Por Aí, exemplo. no caso, exato. A Uma família, pessoa não mais é? íntima da família dá informações e, no caso, tranquilo. Ok, vamos recordar as perguntas da Leila? Vamos lá. Vamos lá. O que é o sacramento dos enfermos? Se ela pode receber todas as vezes que necessitamos, se podemos receber todas as vezes que necessitamos, e se o ministro da Eucaristia pode conduzir o sacramento, ou só um sacerdote pode ministrá-lo? Então, vamos começar já no final. Ministro deste sacramento é o bispo e o padre. O professor Felipe já disse. Então, não tem diácono, nem ministro extraordinário da comunhão eucarística, não são. Somente bispo e o padre. O sacramento, ele é dado numa situação de gravidade. Nós, padres, muitas vezes, especialmente durante o período quaresmal, reservamos, eu sempre desejei fazer isso e fiz, reservar uma data para a celebração dos doentes. E no momento em que a gente vai administrar a unção para a grande parte ali, são idosos, fragilizados, outros assim doentes mesmo que nem têm condições mais de sair do banco, mas quando a gente diz assim, os que podem, façam a fila, como se fosse para a comunhão. Então entra muita gente e às vezes as pessoas confundem as coisas, porque tem uma enxaqueca, ou porque tem determinadas doenças, então não é assim, tá? De jeito nenhum. O sacramento se recebe. Primeiro que é um sacramento de cura, é um sacramento que confere uma graça de associar a pessoa à paixão de Cristo, é um sacramento que também, né, dá a graça do perdão, se a pessoa não teve a oportunidade de buscar antes, através da confissão. Então, esse sacramento é sempre numa situação de doença grave, tá certo? Então, não é qualquer assim doença, qualquer mal-estar que a pessoa deve procurar a unção dos enfermos. Geralmente, assim, a orientação pastoral é que a partir dos, vamos dizer, 70 anos, haja uma facilidade maior, né, para essas pessoas que já estão numa situação de maior fragilidade e tal. Mas isso independe da idade, não é? Um jovem, uma criança pode no receber, estado dependendo grave. da gravidade, exato, um adolescente, um adulto, isso não Ok, tem desde problema. quando a unção dos enfermos deixou de ser extrema unção, padre? Olha, a igreja, eu mesmo não me recordo, possivelmente depois do concílio não foi enfocado muito isso, né? Mas o sentido real mesmo. Porque antes as pessoas tinham, assim, de fato, uma necessidade de chamar o padre no momento extremo. Era o sacramento da morte, né? Era compreendido. Quase que inclusive, encomendação exato. Inclusive, em muitos lugares, hoje ainda, as pessoas fazem uma certa brincadeira, né? Quando existe alguém doente, aqui mesmo em Cachoeira, quando eu era pároco... brinca assim, não vamos assim, receber a unção do enfermo não, porque vai que morre. Olha, vai chamar o padre lá, a pessoa não vai passar, né? Não é isso. Lembrando que o sacramento dos enfermos é sacramento de cura. Cura
Porque aquela história que você contou é edificante, é uma verdade. Nós que temos a graça, né, de nossos hospitais e muitas casas para conferir este sacramento, a gente vê coisas assim e fica maravilhado, tocado. Pessoas que, de fato, estão numa situação extrema, uma debilidade, uma fragilidade muito grande, recebem o sacramento e depois se revigoram. Agora, não tem problema nenhum também se eu vou lá, dou o sacramento, celebro o sacramento da unção dos enfermos e a pessoa depois vem a falecer. Olha, a gente pode dizer assim, assustar, né, os familiares, graças a Deus. E quando eu tenho oportunidade de presidir a celebração de exéquias, eu gosto de me referir a isso, dizendo assim, olha, gente, graças a Deus, esta pessoa que nós hoje estamos celebrando, a esperança cristã, a ressurreição de Cristo, essa pessoa, eu tenho assim comigo um alívio muito grande, porque ela morreu na paz de Cristo. Ela estava preparada. Então, uma pessoa que recebeu a unção dos enfermos, morreu depois, morreu preparado. Isso é o mais importante. Muito bem. Muito obrigado, padre. Ricardo, eu acho interessante acrescentar também tudo isso. Pois não, professor. O catecismo diz assim, uma orientação só prática. Quem é que deve receber a unção dos enfermos? Uma pessoa que começa a correr risco de morte. Por exemplo, uma pessoa já idade avançada, vai passar por uma cirurgia em que o médico acha que possa acontecer, entendeu? Há um risco de morte, então ela pode receber a unção antes de ir para a cirurgia. Entende? Então o catecismo diz, há um risco de morte, e aí é o médico que avalia. Então a pessoa, a partir daí, ela deve receber a unção dos enfermos. Como o padre falou, não é qualquer caso. Agora, outra coisa, a unção pode ser repetida. Por exemplo, deu unção para os enfermos, a pessoa piorou na saúde dela, ela pode receber de novo, entende? Assim, no intervalo de alguns dias. Então, é um sacramento que pode ser repetido. Só não pode repetir o batismo, a crisma e a ordem. O resto dos outros sacramentos podem ser repetidos, né? Isso é uma orientação assim, prática. E outra coisa que a igreja sempre lembra é que a família não tenha receio de chamar o sacerdote. Porque, como o padre falou, é um sacramento de cura. Se não curar o corpo, cura a alma. Para a alma se encontrar com Deus curada, libertada dos pecados. Ele não pode pensar em cura só do corpo, tem a cura da alma também, entendeu? Entendi. Obrigado, professor Felipe. Leila, contigo, pergunta para o padre Daniel. Padre Daniel, ouvi uma notícia, eu não vou identificar a pessoa, que ela disse que leu uma notícia esses dias, que invadiram uma igreja e urinaram na Eucaristia e beberam cerveja no cálice. Como é que fica esse sacramento? Podia repetir? Profanação. Vi uma notícia em um jornal que invadiram uma igreja, urinaram nas Eucaristias e beberam cerveja no cálice. Como é que fica esse sacramento? Como é que ficam essas hóstias consagradas? Como é que fica esse cálice que recebe Jesus, né? O sangue de Jesus? Como fica? É uma situação assim muito triste, né? Acontecer uma coisa dessas. É uma profanação, uma né? profanação terrível, né? Do sacramento que para nós está no centro, né? A pessoa ter acesso à Eucaristia, provavelmente abriram o sacrário, né, para isso e profanaram. Então, geralmente, quando acontece uma coisa terrível desta, né, o pároco reúne toda a paróquia para um momento assim profundo de oração. Até a gente fica assim, na nossa humanidade, a gente fica assim com uma, eu diria assim, algo terrível dentro do coração, porque é uma ofensa tão grave, né, a Jesus, mas ao mesmo tempo a gente reúne o povo para rezar, para um desagravo, para que a gente de fato peça até perdão e misericórdia a essas pessoas, né, porque é o que Cristo faria. Cristo, na sua paixão, ele recebeu, né, quantas cusparadas no rosto, quantas ofensas, né? Quantas coisas terríveis. Ele continua a receber. Assim como nós que nos tornamos cristãos, que somos cristãos pela graça batismal, e temos possibilidade
de experimentar também não só as coisas boas da fé, mas também as grandes provações, né, até o extremo de uma martiria, por exemplo, a gente também experimenta isso, né, de uma experiência assim, muito terrível, dolorosa para a vida da igreja. Obrigado, padre. Vamos em frente. Eu estou aqui com uma pergunta. A pessoa, ela nem pede para não ser identificada, mas eu não vou identificá-la. Não é nossa sócia, muitíssimo obrigado. Professor, ela conta o seguinte: eu sou casada há 14 anos. Ficamos separados durante 8 anos e voltamos há 6 anos. Parabéns, desde já, porque voltaram. Ela conta o seguinte: nessa separação, seu marido teve um filho. E todo final de semana, o seu enteado vem visitá-la e ela o leva para a missa e vai colocá-lo na catequese, uma vez que a sua mãe não tem religião. Ela pergunta: estou certa ou estou errada? Como madrasta, posso fazer isso? Posso catequizá-la, cuidar da catequese dele? Teria que ser necessariamente a mãe? Não, se a criança está aos cuidados dela, né, junto, inclusive, com o pai. Sim. Né? Claro, aí ela tem que tratar essa criança como mãe mesmo, entende? E ele não está assim definitivamente. Os finais de semana passa com ela. Se ela tem o aval do pai, né? E você disse aí que a mãe não tem religião, então a mãe não se importa com nada. Então, se tem o aval do pai, está aos cuidados dela, e se ela não tem nenhuma objeção a isso, eu acho que é uma caridade tremenda que ela faz para essa criança. Obrigado, professor Felipe. Leila, vou contigo. Pergunta para o padre Daniel. Padre Daniel, existe idade mínima? É a Rafaela Moura, e ela pergunta: existe idade mínima para fazer o crisma ou receber o sacramento da comunhão? Existe uma idade mínima? Lembrando aquilo que nós tínhamos dito no início do programa, que os sacramentos acompanham a vida da pessoa. Então, existe. Hoje, com a criança já com o uso da razão, compreendendo bem, já entra na preparação na catequese. Dura aí pelo menos uns 3 anos. Geralmente, elas fazem por volta de 10 a 12 anos. Depois, mais um tempo de catequese, de perseverança. E, na maioria das dioceses no Brasil, é com 15 anos que se celebra a crisma. 12 anos. A primeira Eucaristia e depois existem problemas assim pastorais, né? Que hoje alguns catequistas até mesmo querem propor aos bispos uma idade um pouco lá na frente, mas a gente tem problemas, né? Muitos problemas. Primeiro que a pessoa pode estar já numa faculdade, mudando de lugar, é bastante difícil, porque eles julgam que uma criança, um pré-adolescente com 15 anos ainda não tem essa maturidade, né? Mas a graça do sacramento vai além disso, né? Não depende só da idade de ter 17 ou 20 anos, mas ter a preparação devida que a igreja propõe, né? E essa pessoa possa, então, depois ter compreensão da graça do sacramento que está celebrando e poder ter disposição interior para, de fato, se tornar discípulo de Jesus e, por isso, aos 15 anos já podem ser crismadas. Obrigado. Professor Felipe, essa querida aqui, não vou identificá-la. Ela diz: eu sou nascida católica, mas durante 8 anos frequentei a igreja protestante. E lá eu fui batizada. Há 4 anos retornei à igreja católica. Como fica a minha situação? Bem, esse batismo na igreja protestante não valeu. Se ela já foi batizada na igreja católica antes, o batismo não pode ser repetido, ok? Então, esse batismo que ela recebeu na igreja evangélica é um batismo que não foi válido, não teve validade, uma vez que já era batizada. Quer dizer, você não pode reintroduzir no corpo de Cristo quem já está dentro do corpo de Cristo, entende? O batismo introduz a pessoa na igreja, no corpo de Cristo. Então, não há que fazer mais nada, há que... eu aconselharia que, se ela voltou para a igreja católica, faça aí uma boa confissão, né? E coloque tudo isso aí para o sacerdote, receba aí
as orientações e a absolvição e viva a tua vida católica normal. Obrigado, professor Felipe. Leila, é contigo. Para o padre Daniel, por favor. Padre Daniel, é a Fabiana, e ela pergunta o seguinte: um homem que está divorciado pode receber, com autorização da igreja, o sacramento da ordem? É a primeira pergunta dela. Como o padre que pode receber o sacramento do matrimônio com autorização da igreja depois de deixar o sacerdócio? Então, ela faz essa dobradinha, né? O padre que deixa o sacerdócio e recebe o sacramento do matrimônio, e o padre e a pessoa e um homem que é divorciado, se ele pode receber o sacramento da ordem. Como é que isso acontece na igreja? É bastante complicado isso. Porque enquanto ele foi ordenado, ele nem pode atentar contra o matrimônio, né? Ter assim manifestado o desejo de se casar. Ele já incorre em pena dentro da igreja. É claro que existem, e nós conhecemos pessoas que receberam o sacramento da ordem, com o tempo conheceram uma pessoa, se apaixonou, e o que aconteceu, né? Quando é uma pessoa assim também bastante coerente com as coisas, quer levar as coisas à luz da verdade, ele procura o bispo, né? Conversa direitinho e, com o tempo, pede a redução do estado clerical, né? Faz todo um processo enviado a Roma e a pessoa, então, deixar de ser padre jamais, nunca deixa, porque é um sacramento que imprime um caráter semelhante à crisma e ao batismo. Uma vez padre, padre para a eternidade. Agora, ele não vai exercer mais o ministério, né? Então, a igreja até concede esse direito a ele, tá certo? Outro caso? Outro caso é, um homem divorciado pode receber, com autorização da igreja, o sacramento da ordem? Um homem divorciado... Se ele pode receber o sacramento da ordem. Não, não tem jeito, né? Porque aí, no caso... espera que haja reconciliação. E no caso aí, né, não se fala nem da questão de ter ele recebido um sacramento do matrimônio válido, né? Mesmo que fosse o caso, ele teria que entrar via tribunal. Mas, no caso, ele tem, né? Até que se prova o contrário, ele é casado. Ainda mais divorciado, complicado. Como se tornaria um padre, né? É difícil. Ok, vale a pena. Pois não, professor, claro. Eu acho esse detalhe interessante. Se alguém é divorciado e a igreja declarou que o casamento dele é nulo, ele volta ao estado de solteiro. Que não então, foi o caso, né? Não falaram nada ali. Agora, se ele é divorciado, mas não tem declaração de nulidade, ele continua casado. Porque a igreja explica bem claro, a separação física não extingue o vínculo matrimonial. Que é o mesmo caso que ele contou. Não pode ser ordenado. Pois não. Né? E quando você apresentou para o professor aquela questão deles estarem casados e separados por 9 anos, depois retornam, e você disse, graças a Deus, na verdade, diante de Deus, nunca estiveram separados. Né? Que foi separação de corpos. Exato. Né? Manteve o vínculo é inquebrável. O vínculo não... A pessoa, eu costumo dizer aos seus noivos, o divórcio não extingue o matrimônio, você entende? Pensem bem o que vocês vão fazer. Você quer se casar? Quero. Mas tenha, então, consciência que você tem toda a liberdade para fazer o casamento, mas nenhuma liberdade mais para desfazer, porque entra numa esfera outra, que é a esfera divina. Então, a pessoa... O matrimônio não está assim, é o prazer da pessoa, dela mesma achar. Agora existe, agora não existe. Se existiu o verdadeiro casamento, né, contraiu-se o quê? Um vínculo sacramental, indissolúvel. Não existe nenhum poder na terra que possa desfazer esse vínculo. Obrigado, padre. Eu estou completamente convencido de uma coisa que o professor Felipe está me dizendo já há algum tempo. Ele está dizendo, Ricardo Sá, nós, na verdade, ele está rindo aqui de mim. Nós, na verdade, deveríamos fazer um programa para cada sacramento. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, não, mas eu já estou percebendo aqui que, a respeito do sacramento do matrimônio e do sacramento da Eucaristia, no mínimo, a respeito desses dois, no mínimo, tá bom, sempre só vamos negociar, no mínimo, a respeito desses dois, nós vamos precisar fazer um só
programa, um sobre cada sacramento. Essa é uma coisa que eu quero dizer. Uma outra coisa que eu quero dizer a você é que nós já conversamos aqui sobre nulidade matrimonial, sobre tribunal eclesiástico, e conversamos também sobre casais em segunda união. Esses são temas que são continuamente tratados aqui no Trocando Ideias, quando o tema é livre, ou então nós reservamos um programa inteirinho para tratar de nulidade matrimonial e de casamentos em segunda união. Certo. Já tivemos este ano um programa dedicado exclusivamente para pessoas numa segunda união, me recordo muito bem. Estamos nos preparando para um outro programa que tratará somente sobre nulidade matrimonial, ok?